Bom dia, pessoal. Eu vou tratar agora com vocês a segunda parte da aula sobre neurotransmissores e seus sistemas de receptores. Quem não assistiu a primeiro vídeo aula, por favor, assista, é essencial para poder entender essa. A primeira aula falava mais sobre um pouco dos neurotransmissores, como era a divisão do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico. E aqui eu vou falar um pouco para vocês como é que funciona esses sistemas de receptores, né? Bom, a gente viu no primeiro vídeo, na primeira aula, que o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que por sua vez o sistema nervoso periférico tem o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático. Aqui nós vamos falar do sistema nervoso autônomo e seus receptores, ou seja, os receptores do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático, certo? Então vamos lá. Primeiramente, o sistema nervoso simpático ele é chamado de sistema nervoso adrenérgico, porque ele tem como mediador a noradrenalina. Só lembrar, lá na divisão simpático, a gente tem a adrenalina e a noradrenalina, que é liberada na medula da glândula suprarrenal, que fica em cima do rim, certo? É o seguinte, como vocês podem ver aqui eu vou ter um neurônio, a transmissão nervosa vai ocorrer da seguinte maneira. Eu vou ter um neurônio pré-ganglionar e eu vou ter um neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pré e o pós-ganglionar vão passar as informações de um para o outro e o pós-ganglionar vai passar a informação para o órgão efetor. No caso aqui, eu coloquei uma célula do órgão efetor X, pode ser qualquer órgão, ok? Importante lembrar uma coisa. Importante lembrar que o corpo do neurônio, o corpo neuronal do neurônio pré-ganglionar, ele está no sistema nervoso central. Ou seja, ele está ou na medula espinhal ou ele está no encéfalo. No caso aqui do sistema nervoso simpático, eu tenho o quê? No sistema nervoso simpático, eu tenho um sistema tóraco-lombar, ou seja, o corpo desses neurônios aqui vão sair diretamente da medula, da parte torácica ou da parte lombar da medula. E no caso do sistema nervoso parasimpático, ele é um sistema crânio-sacral. Esse neurônio pré-ganglionar, ele vai sair do encéfalo ou então da região sacral da medula espinhal, ok? Então vamos lá. O que está de vermelho aqui é o que a gente chama de gânglio, certo? O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer um impulso nervoso nesse neurônio pré-ganglionar e ele vai soltar uns neurotransmissores aqui, que a gente já viu no outro vídeo, como é que ocorre a liberação desses neurotransmissores. No caso aqui, ele vai liberar a acetilcolina. A acetilcolina ela vai se ligar a esses receptores aqui, que são chamados de receptores nicotínicos. Depois de se ligar a esses receptores nicotínicos, a transmissão vai passar aqui para o neurônio pós-ganglionar e liberar noradrenalina no caso do sistema nervoso simpático ou adrenérgico. Essa noradrenalina vai se ligar a esses receptores adrenérgicos, que podem ser do subtipo alfa ou do subtipo beta. Eu vou ter alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, e assim ter a sua função exercida no órgão, ok? É importante frisar aqui, a gente tem, por exemplo, o sistema nervoso parasimpático, que é intermediado pela acetilcolina. A
Ah, mas aqui em cima também é acetilcolina e aqui é adrenérgico. Certo. Não vamos confundir. Tanto no sistema nervoso simpático, adrenérgico, como no sistema nervoso parasimpático, colinérgico, até aqui onde o cursor está passando, tudo é igual. Aqui também eu vou ter acetilcolina, depois de liberar um potencial de ação. Eu vou ter também receptores nicotínicos, eles vão passar a transmissão através do neurônio pós-ganglionar, só que aqui eles não vão liberar noradrenalina, eles vão liberar acetilcolina. Por isso, sistema nervoso parasimpático ou sistema colinérgico. A acetilcolina vai se ligar aos seus receptores, que no caso aqui são receptores do tipo muscarínicos, M1, M2, M3. Na próxima aula a gente vai falar de cada receptor desse, como é que ele age. E assim, dessa maneira, depois que ligar, ele vai fazer a sua função no órgão efetor, ok? Observação muito importante. Na medula da glândula suprarrenal, onde é liberada a adrenalina e a noradrenalina, da divisão simpática é liberada a acetilcolina diretamente na medula adrenal. Então, vai ocorrer apenas essa parte aqui. Apenas essa parte aqui. Ou seja, lança o potencial de ação e é liberada a acetilcolina. A acetilcolina age diretamente na medula da glândula suprarrenal, ok? Não vai ter essa coisa de neurônio pré-ganglionar para depois liberar acetilcolina, para depois se ligar ao receptor nicotínico e depois liberar um outro tipo de neurotransmissor. Na glândula suprarrenal, isso vai ser direto, ok? Então vamos aqui. Importante, as duas divisões do sistema nervoso autônomo, elas são complementares uma à outra por meio de uma inervação seletiva e receptores cuidadosamente selecionados que constituem os sistemas de receptores adrenérgicos e colinérgicos. Relembrando aquela coisa de sistema nervoso de luta e fuga, sistema nervoso simpático de luta e fuga, sistema nervoso parasimpático de digestão e relaxamento é apenas didático. O que interessa para a gente aqui, para os estudantes de farmácia, de enfermagem, de fisioterapia, da medicina, é que isso tudo funciona como uma inervação seletiva de receptores cuidadosamente selecionados, que são os sistemas de receptores adrenérgicos e colinérgicos. Vou colocar aquela imagem novamente que eu botei no primeiro vídeo para a gente entender mais ou menos aqui. Então eu disse que o sistema nervoso parasimpático, ele é um sistema nervoso crânio-caudal. Ou seja, por quê? Porque os corpos dos neurônios pré-ganglionares vão sair do encéfalo ou da medula da região sacral. E o sistema nervoso parasimpático, ele é um sistema nervoso que é considerado como tóraco-lombar, porque os corpos dos neurônios pré-ganglionares vão sair diretamente da medula, ou da região torácica ou da região lombar, ok? Se a gente perceber aqui também, a gente tem outra diferença em relação ao tamanho dos neurônios, ao tamanho do neurônio pré-ganglionar e ao tamanho do neurônio pós-ganglionar. No sistema nervoso parasimpático, o neurônio pré-ganglionar é maior do que o pós-ganglionar. E no sistema nervoso simpático é o contrário. O neurônio pré-ganglionar é menor do que o neurônio pós-ganglionar. Se vocês prestarem bem atenção, a gente tem aqui o neurônio pré-ganglionar grande, aí ele faz a conexão aqui, tem o gânglio, aí ele faz a conexão aqui, e aqui é liberado, como é parasimpático, vai ser liberado a acetilcolina. Aqui vai estimular a salivação. E se a gente prestar atenção também aqui nas glândulas salivares, no sistema nervoso simpático, o neurônio pré-ganglionar ele é menor,
Aí eu tenho aqui esses gânglios paravertebrais, certo? Eles vão se encontrar aqui e daqui saem os neurônios pós-ganglionares, que são bem maiores do que do sistema nervoso parasimpático, e vão aqui, no caso, inibir a salivação. No caso aqui vai ser lançado noradrenalina e aqui acetilcolina, ok? Então, o que tem de importante, vocês sabem nessa parte aqui, é isso aqui, certo? Vamos passar adiante. O sistema de receptor adrenérgico. O sistema de receptor adrenérgico, ele tem a noradrenalina como ligante fisiológico. Ele é constituído pelos receptores alfa e beta adrenérgico e os seus respectivos subtipos, certo? E o sistema de receptor colinérgico, que é lá do parasimpático, ele tem a acetilcolina como substância fisiológica transmissora dos impulsos nervosos, ok? Mas é o seguinte, onde são encontrados os receptores de acetilcolina? Os receptores de acetilcolina, eles são encontrados nos receptores muscarínicos, em áreas efetoras periféricas, e também são encontrados em receptores nicotínicos, nos gânglios autônomos. A gente viu que tanto no sistema nervoso simpático como parasimpático, eu vou ter receptor nicotínico para estar recebendo acetilcolina, que é para depois o pós-ganglionar, o neurônio pós-ganglionar, liberar acetilcolina. E também nos receptores muscarínicos, que vão estar lá nas células depois do neurônio pós-ganglionar para poder receber a acetilcolina, ok? Então, importante, o sistema nervoso somático, ele vai usar a acetilcolina, lembrando que é sistema nervoso somático, é aquele sistema nervoso que depende da nossa vontade. Ou seja, se eu quiser fazer um movimento, eu faço apenas com a minha vontade. Exemplo, a contração do bíceps, né? O sistema nervoso somático usa a acetilcolina como seu transmissor na região neuromuscular. Já mostrei a placa motora. Esses receptores, eles são do tipo NM. O que é que significa NM? Significa receptores nicotínicos da acetilcolina, certo? O que é que eles vão fazer? Eles são receptores, eles são receptores neuromusculares, portanto, pertence ao sistema nervoso somático. E a estimulação desses receptores na placa motora produz a contração da musculatura esquelética. Então, eu tenho lá, por exemplo, um músculo esquelético, o bíceps, e eu tenho o receptor nicotínico da acetilcolina. Ele vai lançar diretamente a acetilcolina no músculo e vai ter a contração, que é uma contração voluntária. Se for uma contração involuntária, é por algum tipo de patologia. Eu também tenho esse outro subtipo de receptor, que são os receptores neuronais. O que é que eles vão fazer? Eles são encontrados nos gânglios autônomos e sua estimulação causa a excitação dos neurônios pós-ganglionares. Porque os neurônios pós-ganglionares, eles vão se excitarem para liberar o respectivo neurotransmissor. Recapitulando, eu sempre digo, no caso do sistema nervoso simpático, vai liberar a noradrenalina e do parasimpático vai liberar a acetilcolina, ok? Vamos adiante. É importante a gente falar também um pouco dos receptores do sistema nervoso central, ok? Por quê? Porque o sistema nervoso central, ele tem um aspecto funcional muito importante na coordenação e no controle dos movimentos voluntários dos músculos esqueléticos, ou seja, na iniciação e na finalização das tarefas motoras que a gente tem como um todo. E isso tudo está no sistema nervoso central. Mais especificamente em 3 áreas desse sistema nervoso central. Que áreas são essas?
É o córtex motor. A gente tem aqui o córtex pré-motor e o córtex motor. A gente está vendo o cerebelo, o sistema extrapiramidal. Vamos dar uma recapitulada aqui. Nesse 2A aqui, eu tenho o sistema extrapiramidal, sistema rubroespinhal. Aqui eu tenho o sistema retículo-espinhal. Aqui eu tenho o sistema olivoespinhal. E aqui eu tenho o sistema vestíbulo-espinhal. Cada área dessa aí vai ser responsável por um determinado tipo de movimento. Coloquei aqui só para a gente relembrar, ok? Incluindo também os núcleos da base. A gente tem aí o núcleo accumbens, o putame, o globus pallidus, a substância nigra. Tudo isso está relacionado com os núcleos da base. Para finalizar essa aula, é importante dizer que a dopamina e a acetilcolina elas vão desempenhar um papel importante e vital na regulação do tono muscular e dos movimentos coordenados. No próximo vídeo, eu vou falar a fundo da dopamina, da acetilcolina, da noradrenalina, dos receptores muscarínicos, dos receptores adrenérgicos, alfa, beta, como ele age, citar alguns tipos de medicamentos e finalizar a aula, né? Então, por enquanto é só. Obrigado e aguardem horas a próxima aula.